Boa noite, amados irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Nós estamos felizes em mais uma vez, mais uma semana, podemos estar aqui cultuando ao Senhor e levando este culto até a sua casa, entrando aí na sua casa através da internet, através do nosso Facebook, através também do YouTube, você que vai assistir depois no YouTube, e juntos podemos cultuar ao Senhor, mesmo virtualmente, lembrando que este é o estudo dos jovens e adolescentes da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Então nós ainda, por enquanto, estamos fazendo esse estudo dos jovens de maneira online, de maneira virtual. Pedimos a Deus que logo possamos estar voltando a fazer, reunindo em classes de maneira presencial. Nós estamos tendo cultos presenciais na Igreja Batista no bairro Novo Mundo, mas cultos com tempo de duração reduzido. Então você pode vir, pode participar conosco todo domingo, 8h30, Escola Bíblica Dominical, 19h40 nós temos nosso culto de louvor e proclamação da palavra, e às quartas-feiras, às 19h30, também presencial, nós temos nosso culto de estudo bíblico e oração. Por enquanto as nossas uniões de treinamento, as reuniões de departamento que ainda não voltaram ao normal, porque nós estamos fazendo os cultos com um horário um pouco ainda reduzido. Então, por isso que ainda estamos mantendo aqui a nossa sexta live, a live de estudos bíblicos dos jovens e adolescentes da Igreja Batista do bairro Novo Mundo, em que todos vocês podem participar conosco, toda a sua família pode agora aqui participar com a gente desse estudo. Então chame todos que estão na sua casa, manda aí um WhatsApp, uma mensagem para toda a sua família, os seus amigos, para que juntos possamos cultuar o Senhor. Compartilhe, você que está conosco aqui, compartilhe agora este culto, para que mais pessoas possam participar. Deixe o seu comentário, diga para a gente de onde você está participando deste culto. Se você pertence, é membro de alguma igreja, fala para a gente qual igreja que você faz parte. Deixe também o seu pedido de oração, nós vamos juntos aqui orar. Deus abençoe a sua vida, vamos cultuar ao Senhor e nós vamos iniciar, não poderia ser de outra forma, orando, colocando tudo que vai ser feito aqui diante do Senhor, porque sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer, e sem o direcionamento dele nós estamos perdidos. Então vamos orar agora com a irmã Raquel, minha esposa, clamando ao Senhor por direcionamento neste momento de culto. Convido você também para orar conosco. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Obrigado por suas bênçãos, sua graça, por teu amor, Senhor, sobre nós. Pai, pedimos que o Senhor abençoe cada um que o Senhor está assistindo, que está cultuando conosco, aqueles que virão assistir também. Que o Senhor possa estar falando aos seus corações. Pela tua misericórdia e graça, pedimos que use os teus servos para poder exaltar, glorificar o teu nome e anunciar a tua palavra. Sabemos que nada somos, Senhor, mas só por ti mesmo, Pai. Use-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Peço que o Senhor esteja conosco. Peço também, Senhor, para estar com aqueles que se encontram enfermos, seja pelo coronavírus, seja por outros tipos de doenças. Pedimos que o Senhor possa estar entrando com providência, cumprindo a tua vontade, Senhor, que sabemos que ela é soberana, perfeita e agradável. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ouça a tua voz, fala de tua justiça.
mostra a tua graça, fala-me do amor do Pai, que para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes em ter você aqui participando conosco. Só colocar aqui. Glória a Deus pela sua vida. Está aí cultuando conosco. Luiz Fernando Nogueira Saraiva, meu amigo Saraiva, Deus abençoe, querido. Prazer ter você aqui conosco, cultuando ao Senhor. Todos vocês aí que também estão conosco, deixe um comentário para a gente saber que vocês estão aqui participando com a gente. Compartilhe este culto com mais pessoas. Quero te convidar agora a abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar conosco a leitura de Provérbios, capítulo 6. Nós estamos na nossa série de estudos Sabedoria para a Vida, estudos no livro de Provérbios. Boa noite, Deus abençoe também a vida do Elson Figueira Mesquita, meu pai. Deus abençoe grandemente, prazer ter o Senhor aqui cultuando conosco. Então, abra aí a sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia em mãos, acompanhe a leitura conosco nesse momento de Provérbios capítulo 6, esse texto da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: meu filho, se ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Amém. Vamos fazer agora, orar, agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdoe, Pai, nossos erros, as nossas falhas. Nesse momento, Senhor, nos ensine através da sua palavra. Muito obrigado por essa porção da sua palavra que podemos ler. Ensine-nos, Pai, fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Use o teu servo pela tua misericórdia para que o seu nome seja glorificado. Em nome e no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, esse texto, como nós já vemos falando, na verdade o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Desde o início do nosso estudo nós falamos, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de literatura sapiencial. Esse livro é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, e é um livro onde Deus dá instruções, conselhos práticos, ou seja, para o nosso dia a dia, conselhos a respeito de como nós devemos viver. Como esse texto que nós lemos aqui agora, por exemplo, que vai nos falar a respeito do perigo de ficar de fiador de alguém. Nós vamos entender o que esse texto nos fala e como através desse texto a palavra de Deus está aqui também apontando para Jesus Cristo. Então fique conosco e vamos juntos estudar esse texto, porque o livro de Provérbios é um livro que fala de sabedoria, mas não é uma sabedoria qualquer. Não é uma sabedoria baseada em preceitos, em filosofias, em ideias humanas, mas é uma sabedoria vinda do próprio Deus para nós. Deus
nos dando instrução para como vivermos de maneira sábia aqui, tendo como princípio de toda sabedoria o temor a Deus. Porque a verdadeira sabedoria só existe onde há temor a Deus, quando nós tememos a Deus e colocamos a nossa vida diante dele e vivemos baseado naquilo que é a vontade dele para mim e para você. O mundo ele fala de suas sabedorias baseadas em ideologias e filosofias humanas, que não tem como base a verdade eterna que é a palavra de Deus. Mas a nossa sabedoria não é uma sabedoria que é nossa, mas é uma sabedoria que vem do alto, que vem do Pai, que vem de Deus. E o livro de Provérbios é um livro que nos fala a respeito disso, a respeito de vivermos de uma maneira sábia. Por isso o tema dos nossos estudos é sabedoria para a vida, a literatura aqui de sabedoria na palavra de Deus. E aqui no capítulo 6, onde nós lemos juntos aqui 5 versículos, nós vamos ver que ainda não entrou praticamente ou de forma prática na literatura proverbial, que é a literatura que em pequenas frases tem grandes ensinos. Mas do capítulo 1 até o capítulo 9 nós temos aqui uma seção de conselhos do pai para o filho. Deus se colocando através do rei Salomão, que é o autor usado por Deus para escrever, se colocando como o pai de toda aquela nação e dando instruções como do próprio pai para o filho, ou seja, do próprio Deus para cada um de nós. E aqui no capítulo 6, o livro de Provérbios ainda falando nessa seção de conselhos do pai para o filho, vai nos falar a respeito dos cuidados que nós precisamos ter com algumas armadilhas que vão nos levar a termos muitos problemas se nós cairmos nessa armadilha. Então, Deus usando o rei Salomão para falar ao seu povo aqui, na figura de um pai conversando com seu filho de maneira amorosa e carinhosa, como em todo o livro de Provérbios nós vamos ver isso, Deus nos falando de uma forma muito carinhosa e com amor, nos advertindo a respeito de problemas, para que nós possamos, através dos conselhos de Deus para nós, não cairmos em várias ciladas, em várias armadilhas que a vida pode nos pregar, os homens maus podem nos pregar, Satanás pode colocar em nossas vidas. Então aqui especificamente no capítulo 6, os conselhos são a respeito de armadilhas, e nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 5, é para não cairmos na armadilha de sermos precipitadamente sermos fiadores de alguém. Vamos entender isso juntos hoje. Do versículo 6 ao versículo 11 também vai nos advertir a respeito da armadilha da preguiça, não vivermos de maneira preguiçosa. Do versículo 12 até o versículo 15 vai nos advertir da armadilha de vivermos uma vida perversa, de nos comportarmos de forma maldosa. Do versículo 16 ao 19, esse capítulo vai nos advertir a respeito de não fazermos coisas que Deus detesta. E dos versículos 20 a 23, o perigo de nós rejeitarmos a palavra de Deus. 24 até o 35, encerrando o capítulo, a armadilha que é a prostituição. Então hoje o nosso tema é a respeito da armadilha, Deus nos advertindo para não cairmos na armadilha de sermos fiadores de alguém precipitadamente. Então, amados, esse texto que nós vamos hoje juntos estudar, versículo 1 até o versículo 5, Salomão, inspirado por Deus, se coloca aqui como um pai, e um pai de alguém que se meteu em um problema, de alguém que se comprometeu precipitadamente como fiador de alguém. E o conselho desse pai para o seu filho é para que o mais rápido possível ele se livre desse compromisso, ele se livre dessa armadilha na qual ele se meteu, porque isso pode se tornar na vida dele um grande problema. Por quê? O que é ser um fiador? Você sabe? De maneira muito simples e objetiva, nós podemos dizer que se trata de você se comprometer a pagar a dívida de alguém, caso essa pessoa não consiga pagar. Ou seja, você está ali afirmando que aquela pessoa vai pagar, e se ela não pagar, você assume o risco, você paga a conta. É assumir a dívida do outro caso esse outro não pague. Isso é ser o fiador. E assumir a dívida de alguém é algo que hoje já é problemático. E naquele tempo, no tempo aqui de Provérbios, isso era ainda mais problemático, porque nesse tempo, conforme você contraía
dívidas, você assumia dívidas nesse contexto aqui, você não conseguisse pagar essas dívidas, podia resultar até mesmo em trabalho escravo. Você e sua família podiam se ver obrigados a trabalhar para alguém pelo fato de não ter conseguido pagar uma dívida. Você ia acumulando dívidas e chega um momento que você não consegue pagar, então você começa a oferecer os seus trabalhos de forma para pagar, então acaba se tornando uma forma de trabalho escravo, que você não vai receber nada por aquilo ali, e daqui a pouco está toda a sua família trabalhando para aquela pessoa porque você não conseguiu pagar uma dívida. Então, o cenário aqui é o seguinte: quando você se colocava naquele tempo como fiador de alguém, imagine, por exemplo, que eu comprei algo, comprei um terreno, e você está aí participando conosco, é o meu fiador. E eu não consigo pagar esse terreno, não consigo pagar, e você tem que pagar para mim. Só que você foi o meu fiador de forma precipitada, na verdade você nem tem condição de pagar. Então você ia ficar assumindo a minha dívida, sem adquirir o que eu adquiri, mas você ia assumir a minha dívida, e aí com o tempo você não ia ter condição de pagar e teria que trabalhar para pagar isso, se tornando praticamente escravo da pessoa a qual está precisando receber essa dívida. Então, ser o fiador de alguém é assumir a dívida de alguém. Então, o pai aconselha: não seja fiador precipitadamente. Não assuma algo que você não tem condição de arcar. Não se coloque nessa condição. Ele diz nos versículos 1 e 2: meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo, se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca. Você está preso pelo que você falou. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. E quando alguém assina, quando alguém assume esse compromisso de ser o fiador, ele está garantindo que o indivíduo que fez a dívida vai pagar a dívida, conforme o combinado. E se não fizer, se quem contraiu a dívida não pagar a dívida, o fiador ele vai arcar inteiramente, completamente com essa responsabilidade, com essa dívida. Então aqui existem dois perigos, por isso o pai aconselha: não seja fiador, não seja o fiador de alguém de forma precipitada, porque existem dois perigos. A pessoa que fez a dívida pode cair em uma desgraça financeira e não conseguir pagar, não conseguir cumprir o compromisso, e aí você vai ter que pagar, e talvez essa pessoa até tinha realmente a intenção de pagar, mas aconteceu algo imprevisto e ela não conseguiu. E o segundo perigo é a pessoa já fazer isso e pedir a você que seja o fiador dela de forma maldosa, já mesmo não tendo a intenção de pagar e te colocando numa situação difícil em que você vai ter que assumir a dívida, você vai ter que comprometer as suas finanças, comprometer os seus bens para fazer o pagamento, porque senão a dívida vai passar a ser sua. Então a melhor maneira de não enfrentar problemas com essa situação, o pai aconselha o filho, é não ser fiador de ninguém. É não se colocar nessa posição. Isso porque a palavra empenhada ou assinatura feita são o mesmo que firmar um compromisso legal que pode acarretar em prejuízo financeiro. Então não entregue o fruto do seu trabalho na mão de aventureiros. A palavra de Deus está aqui aconselhando a não nos colocarmos como fiadores de alguém de forma precipitada. Então, do versículo 3 ao 5, o pai vai falar: agora, meu filho, faça o seguinte. Ou seja, o filho já havia se colocado como fiador de alguém e agora estava tendo que assumir a dívida de alguém. Então ele diz: faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se, importune o seu próximo, ou seja, insista, não deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos, livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Ele diz: se você se colocou nessa situação, se você sem pensar assumiu ser fiador de alguém e agora está numa situação difícil, vai lá e implore essa pessoa. Salomão se dirige aqui a alguém que já está nesse problema, já está enrascado nesse problema. Ele fala àquele que já se vê obrigado a pagar uma dívida que não foi ele que fez e a investir o seu dinheiro num bem que ele não possui, que ele não vai usufruir. Mas por ter aceitado ser o fiador de alguém, agora tem que quitar um débito que não vai lhe acrescentar nada. Então Salomão aconselha aos que já caíram nessa armadilha o que fazer. Primeiro, não se dê por vencido, reaja, não entregue os pontos, não jogue a toalha, não desista, mas vá atrás dessa pessoa, se esforce
para que Ele te tire essa responsabilidade, para que Ele cumpra com a palavra dele, faça o pagamento da dívida e essa dívida não recaia sobre você. Ele usa a figura de animais aqui, ele fala da gazela que foge do caçador e o passarinho que foge do passarinheiro. Ele usa a imagem de animais ágeis, então ele diz, ele está falando aqui do senso de urgência. É urgente que você escape dessa situação, porque isso pode fazer com que você complique a sua vida, complique a renda da sua família, complique o sustento da sua família. Então ele está dizendo, já que você fez algo sem reflexão, sem pensar, você não pensou e se colocou como fiador de alguém, então você agora se esforce para sair disso. Tá? Se esforce para sair disso. É isso que a palavra de Deus está instruindo aqui. E é interessante a gente observar que a Bíblia aqui não está dizendo que você não pode ser fiador de alguém. Não está dizendo que você não pode ajudar alguém dessa maneira, mas está dizendo que para você fazer isso, você precisa assumir que você tem a possibilidade de pagar a dívida dessa pessoa se ela não conseguir pagar. Você precisa estar bem tranquilo com essa possibilidade de que isso pode acontecer. Caso você não tenha condições de fazer isso, então você não deve assumir ser fiador de ninguém, porque ser fiador é pagar o preço da dívida do outro. E é interessante quando a gente fala disso, né? Aqui esse conselho é muito prático, para a vida prática, e nós podemos aqui levar isso e ver como isso aponta para Jesus Cristo. Quando a gente fala de pagar a dívida do outro, pagar uma dívida que não é sua, ninguém fez isso de forma mais superlativa, de forma maior, de forma mais grandiosa do que Jesus Cristo fez. Porque Ele pagou uma dívida que não era dele. É interessante nós lembrarmos e entendermos isso. Esse ensino nos mostra o quanto Jesus nos amou. Esse ensino nos mostra que Jesus pagou o preço por uma dívida que não era dele. Jesus se tornou nosso fiador sem ter nenhuma obrigação, porque ninguém tem a obrigação de ser fiador de ninguém. Você não tem a obrigação de assumir a dívida de ninguém. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, Ele não tinha a menor obrigação de assumir a dívida de ninguém, de assumir a nossa dívida, mas Ele nos amou. Ele pagou o preço por uma dívida que não era dele. Ele se tornou nosso fiador sem ter essa obrigação. Ninguém tem a obrigação de fazer isso, muito menos Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, não tendo pecado, sendo totalmente justo. Ele não tinha nenhuma obrigação, ele não foi obrigado a pagar a nossa dívida, mas ele por amor pagou a nossa dívida, se colocou nessa condição, porque ninguém é obrigado a ser fiador, mas a pessoa se coloca nessa condição de fiador. Então Jesus Cristo, ele se coloca na condição de nosso fiador, de pagar o preço pela nossa dívida, pela minha e pela sua dívida diante de Deus. Qual dívida é essa? Deus criou o homem e a mulher, primeiro casal, e tudo era perfeito. E Deus fez um pacto com eles, deu somente uma ordem, uma restrição: não peque, porque se você pecar, você vai morrer. E qual era aqui especificamente o pecado? Não tome do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tome desse fruto. Então o homem, ele quebra esse pacto, ele quebra essa aliança. E então, após quebrar essa aliança, ele quebrou a comunhão com Deus. E com isso a humanidade perde o crédito, se coloca em dívida com Deus, com o nosso Criador, de forma que nós não temos como resolver esse problema por nós mesmos, nós não temos como pagar esse preço. Nós não temos a condição de pagar a nossa dívida, porque Deus já havia deixado muito claro qual seria o preço de quebrarmos o pacto, de quebrarmos a aliança. Deus havia deixado muito claro o preço dessa dívida: se você pecar, você morrerá. Se vocês pecarem, vocês morrerão. É a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. E no momento que o homem ele peca no jardim do Éden, a morte começa a fazer parte da nossa história. O homem começa a morrer ali, uma morte espiritual. O homem começa a morrer ali porque ele está agora separado de Deus, não está mais em comunhão com Deus. Então o homem perdeu o crédito, o homem se colocou em dívida com Deus, e a justiça de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E ainda assim, sabendo o preço, o primeiro casal pecou,
foi expulso do jardim porque estava em dívida com Deus e sem nenhuma condição de pagar essa dívida. Mas Jesus Cristo, ele se compromete com Deus como nosso fiador, como aquele que assume a dívida em nosso lugar. Nós jamais conseguiríamos ter um relacionamento com Deus se não fosse o preço que Jesus Cristo pagou por nós. Deus sabe o quanto eu e você somos incapazes de pagar a nossa dívida. Deus sabe o quanto eu e você somos incapazes de sermos fiéis a Ele 100%. Ele sabe o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores. Por isso, em Cristo Jesus, Deus providencia justiça para nós. Ele se torna o nosso fiador, sabendo que nós não temos condições de pagar e sabendo que não temos nada a oferecer a Ele. Ele leva sobre Ele o preço anunciado no jardim, o preço do pecado, a morte. O autor da vida se entrega à morte por nós, Ele se torna o nosso fiador. Hebreus 7:22 diz: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Jesus se tornou o nosso fiador. Jesus, por amor, por sua graça, misericórdia sobre nós, se coloca como responsável por pagar a dívida que não era dele, por pagar a dívida daqueles que creem nele. Ser fiador é se colocar no lugar do outro, é assumir, se apropriar da condição do outro. Jesus se apropria da nossa condição de devedor. Ele se apropria da nossa condição sem ter nenhuma obrigação, sem ter nenhuma dívida. Cristo faz isso por nós, Ele assume a nossa dívida. Aquele que não tem nenhum pecado pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, assumindo a nossa condição. Então a justiça de Deus foi feita e satisfeita, cumprida em Jesus Cristo. Percebe, amado? Você consegue perceber, meu querido? Não há nenhum merecimento em nós. Não há nenhum merecimento em nós na salvação. Os méritos são totalmente de Cristo. Nós temos liberdade, temos vida, temos comunhão com Deus pelo que Jesus Cristo fez, pelo que Ele fez, pelo fato de Ele ter se colocado como nosso fiador diante de Deus e Ele ter pago a nossa dívida diante dEle. De maneira que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz isso em Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que têm Jesus Cristo como seu fiador. Toda a nossa dívida foi paga, foi apagada, foi rasgada. Sabe quando você tem lá uma conta e você paga e diz: pode riscar aí a minha conta do seu caderno, da sua lista. Foi isso que Deus fez. Jesus pagou a nossa dívida e Deus então rasgou a nossa dívida, porque ela não existe mais, ela foi paga por Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa dívida foi rasgada no tribunal de Deus, porque já foi paga por Cristo na cruz, sofrendo o peso dos nossos pecados, o preço dos nossos pecados. Só Ele poderia fazer isso, só Ele poderia pagar a nossa dívida, sofrer a morte que era nossa e ainda assim ao terceiro dia ressuscitar, vencer a morte. Nenhum de nós, nenhum outro seria capaz de fazer isso. E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Jesus se apropriou da minha dívida e a pagou. Jesus se apropriou da sua dívida e pagou ela. E o que eu faço agora para ter então Jesus como fiador diante de Deus? Eu preciso confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Crendo nele, confessando ele como meu Senhor, como o dono da nossa vida, porque a vida agora não é mais minha, Ele pagou o preço pela minha vida, porque o salário do pecado é a morte, mas nele, o dom gratuito de Deus nós recebemos o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, que é a vida. Ele pagou a dívida por nós, então nele temos a vida. Precisamos crer nele, confessar os nossos pecados diante dele, confessar que Ele é o nosso Senhor e então entregarmos a Ele a vida que Ele nos deu, porque a vida não é nossa, é Ele que nos dá a vida. Queridos, quando de fato nós compreendemos isso, se de fato você compreende e crer nisso, nós vamos desejar, você vai desejar viver para a glória desse que pagou a sua dívida, você vai desejar louvar Ele com a sua vida. Quando você conquista alguma coisa,
quando você resolve um problema na sua vida, quando você consegue aquilo que você desejava, você muitas vezes festeja, não é isso? Você quer um maior motivo para festejar do que o fato de que Jesus Cristo pagou a sua dívida diante de Deus? Jesus pagou a sua dívida, Ele rasgou a sua condenação à morte e te deu vida. Basta crer, se arrepender dos seus pecados e entregar essa vida a Ele, porque é dele, não é mais sua, não é nossa vida, é a vida de Cristo em nós. Então, festeje, viva uma vida de louvor a Deus todos os dias. Que a nossa vida louve a Deus todos os dias, porque se nós compreendemos de fato o que Jesus Cristo fez por nós, nós vamos desejar viver para a glória dele. E se nós compreendemos de fato o que ele fez por nós, nós vamos desejar ainda anunciar a bondade e o amor dele para que mais pessoas possam ter a Jesus Cristo como seu fiador. Então, amados, a palavra de Deus aqui é muito breve e objetiva. Ela nos ensina a, nessa vida aqui, não nos colocarmos em problemas sendo fiador de alguém, para evitar que caiamos em armadilhas, evitar problemas nessa vida. E para resolver o nosso problema, que é o pecado, nós precisamos ter como nosso fiador Jesus Cristo, colocando a nossa vida nele, entregando a vida a Ele, para que Ele seja o nosso fiador. E o maior de todos os nossos problemas estará resolvido, a nossa dívida com Deus, que só é paga pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pela vitória dele sobre a morte, a ressurreição dele sobre a morte. Creia com seu coração e confesse com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Declare isso, confesse isso diante de Deus, e que Deus te abençoe a viver a vontade dele, crendo e se direcionando através da sabedoria dele, da palavra dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a louvar a Deus com a nossa vida todos os dias, porque Ele nos deu a vida. Sem Ele estamos condenados à morte. Sem a obra dele na cruz, não há esperança para nós. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre você e a sua família. Raquel. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos aqui louvar a Deus pela vida da irmã Edneia, tia Néia, Deus abençoe. A irmã Lucineide Alves, Deus esteja abençoando grandemente. Muito obrigado por estar participando conosco. Irmã Silvia Victorino, Deus esteja abençoando. Irmão Fabiano Rocha, Deus abençoe, querido. Prazer ter você aqui conosco. Poder revê-lo ainda aqui virtualmente aqui. Também o Elson, meu pai, Saraiva, todos que participaram conosco. Se você não deixou seu comentário aqui, eu não consigo ver que você está participando com a gente, mas que essa palavra tenha chegado até a sua vida, até o seu coração. E não se coloque na difícil situação de ser o fiador de alguém, e creia que Jesus Cristo é o seu fiador e Ele pagou a sua dívida diante de Deus. Deus abençoe. Graça e paz, queridos.